negócio? Medita na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medita nela e faz o que ela manda. Você vende o quê? Rosquinha? Você vende o quê? Pneu? Você tem o quê? Uma marcenaria? Você tem o quê? Uma loja de som? Você tem o quê? Não importa. O que é que você faz na sua vida para sobreviver? Não importa. Quer prosperar nisso que você está fazendo? Leia a palavra de Deus, medita nela dia e noite, e tudo que ela disser para você fazer, faz. Tudo o que você fizer vai prosperar. Quantos dizem amém? Está entendendo, irmãos? Tira da sua cabeça que a Bíblia é um livro de religião. Tira da sua cabeça que a Bíblia é um livro para religiosos lerem quando não tem outra coisa para fazer. Tira da sua cabeça que a Bíblia é um livro de instrução só para aquele que quer se aplicar a fazer a obra de Deus. Mas que você é um homem de negócio, você é um empregado, ou você é um patrão e você é muito ocupado, então você não tem tempo para ler a Bíblia. Deixa eu te dizer, se você não tem tempo para ler o livro de Deus, para meditar dia e noite na palavra de Deus, você não conseguirá nunca aplicar os princípios de Deus, e Deus nunca vai poder abençoar aquilo que você está fazendo. Guarde isso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas que nem salvos são, que nem crentes são, mas eles têm temor a Deus, e um pouco que eles já leram da Bíblia, eles levam a sério, e aí você vê essas pessoas prosperando, você vê essas pessoas progredindo, e você diz: Deus, mas o que acontece? Eles não são nem teus filhos. Tudo bem, eles não são meus filhos, mas eles estão levando a minha palavra a sério, eles estão meditando naquilo que eu disse que é certo, eles estão evitando fazer aquilo que eu disse que é errado. Então eu tenho um compromisso de todos aqueles que meditam e praticam a minha palavra, eu disse que eles vão prosperar. Você pode dar glória a Deus? O que você está fazendo na vida? Isso daí Deus quer prosperar, mas quando vai prosperar? Quando você começar a colocar em prática isso que a palavra de Deus está dizendo. Você vai ler a palavra, você vai meditar e você vai praticar. Agora, interessante, meditar. O que é meditar? Porque aqui Deus fala assim, ó, não cesse de falar desse livro, medita nele dia e noite. O que é meditar? Muitas vezes nós pegamos o informativo. Você já pegou? Pega aí o seu informativo. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Você viu que tem a leitura diária aí? Você viu que tem ali para o dia 29 a leitura lá em 2 Crônicas, depois dia 30 também, mas além do dia 20, 2 Crônicas, tem Zacarias 14, tem 3 João, e vai até o dia 4, tem aqui uma semana de sugestão de textos bíblicos para você, membro da igreja, ler na sua casa, todo dia. Quando você estiver lendo, sabe o que Deus está dizendo para você na hora que estiver lendo? Ok, leia e agora medita no que leu. Não seja daquele tipo cumpridor do dever religioso. Ah, é para ler? Ó, pastor, estou em dia com a leitura. Eu nem tenho perguntado mais quem é que está em dia, porque eu percebo que algumas pessoas não estão em dia e de repente eles ficam chateados. Ah, o pastor pergunta, a gente não levanta a mão. E eu não quero também ficar decepcionado de saber que nós começamos no dia 1º, dia 2, da primeira semana do ano, tinha uma multidão levantando a mão aqui. E eu não quero ficar chateado de ver que de repente tem meia dúzia só levantando a mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está lendo a palavra de Deus, não tem no que meditar. Porque meditar é pegar aquele trecho que você leu e dizer: isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui Deus tem um propósito. Isso aqui Deus escreveu pensando no meu bem-estar. Isso aqui Deus falou que se eu fizer, eu vou prosperar. Deus me ensina o que esse texto tem a ver comigo. Isso é meditar. Sabe, irmãos, meditar é pegar, por exemplo, Salmo 23, só para pegar um texto bem conhecido dos irmãos.
Abra aí no Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Bem conhecido, né, irmãos? Todo mundo sabe de cor, salteado, gosta de ler demais. Mas eu quero que você medite agora. No comecinho. O que diz aí o comecinho do Salmo 23? Leia, irmão, leia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Medita nesse versículo. Quem escreveu esse versículo sabia muito bem qual é a figura de um pastor, Davi. Ele era pastor de ovelhas. E ele diz, pastor de ovelha, meditando, irmãos, pastor de ovelha é aquele que fica olhando as ovelhas pastarem. Então, ele se preocupa em colocar as ovelhas no melhor pasto, mais verdinho. Ele se preocupa em ver se não vem vindo algum animal perigoso para devorar as ovelhas ou assustar as ovelhas. Ele fica preocupado em saber que as ovelhas, elas precisam tomar água. Então elas precisam estar próximo de um lugar que tem bastante água. Então o pastor é aquele que ele faz o quê? Ele observa as ovelhas e supre as necessidades, porque as ovelhas são indefesas. E aí ele diz o seguinte: Deus faz isso comigo. Então quando você lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na meditação você tem que estar dizendo o seguinte: se Deus está cuidando de mim nos detalhes, não tem por que eu ficar preocupado. Amém, irmãos? Mas você lê tão rapidamente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Decorei, Salmo 23, versículo 1, né? Mas você meditou? Eu não estou dizendo para os irmãos decorar a palavra, quer decorar é até bom, mas eu estou dizendo o seguinte: medita no que está lendo. Todo dia precisamos ler para ter no que meditar, mas eu te digo, é quando você medita que Deus pode falar com você. Sabe, muitas vezes, no meio de um barulho intenso, nós até falamos com pessoas, e alguns escutam, alguns não. Mas quando nós queremos que a pessoa ter certeza que ela nos escutou, a gente puxa essa pessoa para um lugar onde não tem um barulho tão grande, olha bem nos olhos dela e fala com ela: você está me entendendo? E aí a pessoa diz: não, eu entendi. Então você sabe o que fazer. Ótimo. Irmãos, meditar na palavra é quando você ouve e fala assim: Deus, o Senhor me chamou para um cantinho, está olhando nos meus olhos e está dizendo para mim: eu estou cuidando de você, ok? Fica em paz. E você olha bem nos olhos do Senhor e diz: amém. Só quando nós meditamos é que nós temos certeza de que nós estamos tendo uma conversa que é um diálogo com Deus. Amém, irmãos? Então tira da sua cabeça esse negócio de que nós temos que ter uma obrigação de ler. Nós não colocamos isso aqui no informativo como uma obrigação para você cumprir, obrigação religiosa. Isso não adianta nada, isso não leva a nada. Nós estamos simplesmente indicando textos onde toda a igreja, lendo junto, vai haver uma meditação de pessoas no individual, e esse texto vai começar a trazer a mesma paz, o mesmo gozo para toda a igreja, em nome de Jesus. Quando estão entendendo? Fala para o irmão: tem meditado na palavra, irmão? Então meditar é diferente de só ler, né? Meditar, você fica pensando assim, você lê o trecho, né, da palavra, e aí você fica pensando: o que esse trecho tem para mim? Então meditar é descobrir para você. Deus deixou duas coisas preciosíssimas para nós: a sua palavra e o Espírito Santo. E Jesus foi tão maravilhoso que ele disse o seguinte: nos dias de Jesus, tinha os que liam o Velho Testamento, e Jesus observou que aquelas pessoas liam, mas não praticavam o que liam. Por que eles liam e não praticavam o que liam? Porque eles não estavam talvez meditando no significado daquilo.
Então Jesus disse o seguinte: eu vou ao Pai, quando eu chegar lá eu vou rogar, eu vou pedir, e o Pai vai mandar o Espírito Santo para ficar com vocês. E sabe qual é a função do Espírito Santo? Você descobre Jesus falando: Ele vai te convencer do pecado. Muitas vezes o líder de célula, o pastor ou um outro irmão mais chegado dá um conselho e não consegue te convencer. Fala: olha, irmão, a palavra de Deus diz que isso não é coisa para filho de Deus fazer. Que isso? Vou viver agora que nem um escravo, vou viver privado de algumas coisas boas. Irmão, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou te dizendo que isso não é coisa para filho de Deus. E muitas vezes o irmão fica triste, fica chateado e às vezes até não conversa mais com a gente. Mas, meus queridos, Jesus falou assim: eu vou mandar o Espírito Santo, que ele vai estar sempre dentro de você, e ele vai ser um incômodo tão grande, que enquanto você não colocar a tua vida nos caminhos do Senhor, ele não para de falar na tua orelha. Amém? E quando ele falar, ele não vai ser só uma voz atormentadora, não, ele vai ser uma voz esclarecedora. Jesus falou: ele vai fazer vocês entender, vocês vão entender aquilo que ninguém consegue explicar. Mas quando que o Espírito Santo tem a oportunidade de te fazer entender aquilo que ninguém consegue explicar? Quando você lê a palavra e começa a meditar na palavra. É naquele momento da meditação que o Espírito Santo então pega a tua atenção, abre a tua mente e você fala: gente, entendi. E de repente você encontra o irmão totalmente mudado, e aí você fala: uai, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Tive uma conversa com Deus, o Senhor mudou meu coração. A coisa mais gostosa, irmão, é quando Deus muda um coração. Muitas vezes um conselho é bom, mas não consegue mudar a pessoa. Muitas vezes nós pegamos um casal, sentamos ali do lado do casal e falamos: meu querido, minha querida, você não percebeu que Deus fez um para abençoar a vida do outro? Por que é que vocês ficam querendo um matar o outro, um querer ser mais do que o outro, um querer fazer o outro um escravo, um empregado, quando Deus falou para um servir o outro em amor? E eles não entendem, mas de repente eles começam a orar, de repente eles começam a buscar juntos, de repente o Espírito Santo vem e fala assim: você está entendendo que essa ideia de casamento foi a ideia de Deus? Você está entendendo que Deus, quando planejou isso, é para você ser mais feliz? Então essa pessoa que está do seu lado não é um inimigo, é alguém que Deus pôs para te fazer feliz. Trata de ser grato e faça ela também feliz. Amém, irmãos? Mas quem que convence? É o Espírito Santo de Deus. Em que momento? Momento de meditação. Então, queridos, essa noite o Espírito Santo está me dizendo: fala para a minha igreja que eu quero mais meditação na palavra do Pai. Deus tem muita coisa para derramar sobre você, mas se Ele não te encontrar meditando, não tem como falar o teu coração. Se Ele te encontrar apenas lendo outras coisas por aí, mesmo que lendo só a palavra de Deus, mas você acaba de ler, fecha e diz: ok, risca lá, isso aqui eu já li, ok, cumpri meu dever. Não vai adiantar nada. Você vai ler uma palavra boa, mas não vai entrar no coração, não vai mudar de atitude. Então, irmãos, daqui para frente, vamos ser um povo que medita dia e noite na palavra de Deus. Por que dia e noite? Porque é o seguinte: muitas vezes, pastor, quantas vezes por dia eu devo orar? Quantas vezes por dia eu devo meditar? Se você olhar aqui para Salmos 1, verso 1 e 3, diz o seguinte: feliz é aquela pessoa que medita dia e noite na palavra do Senhor. Dia e noite medita na palavra do Senhor. O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Sabe o que acontece com quem medita dia e noite na palavra do Senhor? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais coisa certa você vai fazer. Você quer meditar uma vez? Ok, uma vez Deus vai te abençoar.